Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Educação Hacker e hoje o vídeo vai ser sobre uma técnica de estudo aí para apoiar você que quer entrar na área de segurança da informação e que está aí atuando já na área e quer melhorar seu aprendizado e aprender uma nova técnica de estudo. Com isso eu decidi gravar esse vídeo, tá? Esse vídeo vai ser novamente um react a uma das palestras que aconteceu há um tempo atrás, tá? Não foi bem uma palestra ali, foi uma palestra digital, né, online pelo aplicativo ali do Google, onde o Rodrigo Rubira, que é um pesquisador aí da área de segurança da informação, ele fez ali uma palestra bem interessante, onde ele abordou diversos assuntos ali, como a área de pesquisa, que é a área que é a especialidade dele. Porém, o foco do vídeo aqui vai ser no momento em que ele fala sobre aprendizado, como que ele aprende, as técnicas que ele usa. Então, o foco do vídeo vai ser esse, mas na descrição eu vou deixar o link aí para vocês acompanharem a palestra completa. Beleza? Então, vamos pro vídeo. A gente não tem tempo infinito. Né? Nós gostaríamos de ter tempo infinito, mas nós não temos. Né? Então eu vou tirar aqui uma coisa que eu aprendi quando eu era muito novo, e basicamente foi através de um livro de xadrez. Né? O nome do livro é Think Like a Grandmaster, de um grande mestre chamado Alexander Kotov. O Kotov, ele apesar de nunca ter sido campeão mundial, ele esteve entre os 10 melhores do mundo por décadas. Ele foi um daqueles grandes mestres que sempre conseguia estar no topo, apesar de nunca ter sido o grande campeão do mundo. E ele resolveu escrever um livro sobre como ele processava o pensamento dele, qual que era a diferença da forma de organizar o pensamento. E eu achei, assim, esse livro mudou, na verdade, a minha infância, a minha forma de ver os estudos e a minha forma de abordar as coisas. E eu gostaria de compartilhar um pouco de como essa forma de estudar o xadrez pode ser adaptada, na verdade, para qualquer área do conhecimento humano. E acho que é legal porque você consegue, na verdade, aplicar isso sobre as críticas que você vai fazer e o quão deep você vai em um determinado elemento que você está estudando. Tá? Então, basicamente, vamos imaginar que quando você decidiu que você quer estudar, que você quer aprender um tema, por exemplo, de um paper A. Tá? Então, assim, esse paper é o seu objetivo. Tá? Então, você quer aprender o conteúdo do paper A. Qual que é o problema? Conforme você vai lendo o paper, né, vão existir coisas que esse paper referencia, certo? Coisas que são importantes para esse paper e coisas que, apesar de não serem diretamente relacionadas a aprender o conteúdo do paper, são relacionadas ao conteúdo do paper. Né? Então, o que você faz? Você desenvolve basicamente uma árvore. Então, imagina que no topo da árvore você tem o seu paper A, certo? O paper que você começou a ler. Então, imagina que você está no tópico A, certo? Que é justamente o paper que você está lendo. Então, imagina que nesse paper ele menciona um determinado elemento B. Por exemplo, um elemento que faz parte para que você entenda esse paper, simplesmente porque ele fala, dado que B é conhecido, então vamos partir para uma determinada coisa. Como você, de repente, não conhece B, B é um tópico que você tem que estudar. É simplesmente impossível você realmente entender o paper A se você não entender esse tópico que é essencial. Então, você vai ter que parar de ler A e partir para a leitura de B. Então, beleza, você vai andar na árvore para partir para ler B. A mesma coisa se você estiver lendo B e B surgir um tópico C. Você vai ter que parar e ir para o tópico C. Mas vamos imaginar que em C ele simplesmente menciona um determinado elemento que é D, certo? Que é interessante, que é relativamente relevante, mas não é essencial. Esse tópico você simplesmente marca para visitar depois. Então percebam que nessa árvore de estudos, você só vai partir para o lado esquerdo da árvore. Todos os tópicos não essenciais você vai deixar do lado direito, que são tópicos que seriam os próximos tópicos a estudar. Olha que legal. Quanto mais você sabe, menos você tem tópicos que são essenciais que você tem que partir para ler um novo paper. Então, às vezes, a partir de um paper A, você só vai terminar de fato de estudar esse paper depois de um ano. Pode ser que realmente o tópico do paper A ele envolva tantos outros conhecimentos que você só vai terminar de fato de estudar o paper A daqui a um ano. Só que nisso você aprendeu B, C, você já sabe o próximo elemento a estudar para aprofundar posteriormente nesse tópico A, que seriam os subjects, por exemplo, nesse caso D do exemplo. Tá? Isso é uma forma de você organizar a sua árvore de estudos. Essa, na minha opinião, é a diferença entre ler e estudar, certo? Então, ler todo mundo é capaz de ler uma centena de papers na semana, certo?
Eu não tenho dúvida que todo mundo consegue ler um livro completo na semana, mas ler é bem diferente de estudar. Estudar envolve você realmente saber tudo do que está envolvido ali. E isso, basicamente, vai ser um número bem limitado de áreas de conhecimento que você realmente estuda, tá? Então, a minha recomendação é, você lê um monte de coisa, se mantenha atualizado, saiba o que está acontecendo. Pega um tópico para estudar e realmente estuda ele ao longo do ano e se aprofunda e vai profundamente nele. O mais legal é que quando você realmente terminar de estudar esse tópico A, você já sabe A, B, C, com uma profundidade tão grande que vários desses outros subtópicos que você colocou como interessante, mas não essenciais, de repente você já nem precisa mais ler sobre eles, você já é capaz de saber. E é assim que o conhecimento vai se evoluindo, é assim que a gente consegue focar, tá? Obviamente, o grande desafio fica em como escolher o primeiro paper, né? Como escolher a primeira área. E isso aí, na verdade, é uma discussão por si só que eu espero que a gente consiga, com o tempo, começar a cobrir, né? Bom, beleza. É justamente a questão, né? Como priorizar, certo? Como começar? Bom, eu vou trazer de novo aí um grande mestre de xadrez para me ajudar, né? O Mikhail Butchenik. Ele foi 3 vezes campeão do mundo. Ele foi uma das grandes personalidades do xadrez mundial. Para vocês terem uma ideia, ele teve como pupilo Karpov, Kasparov e Kramnik, que após ele foram os grandes campeões do mundo. E o Kasparov, por exemplo, é um dos melhores jogadores da história do xadrez. O Butchenik revolucionou o ensino do xadrez na União Soviética e fez a União Soviética se tornar uma das grandes potências do xadrez mundial, né? E basicamente ele mesmo tendo sido campeão do mundo 3 vezes, sendo o grande cara da parte analítica do xadrez, tendo revolucionado a história do xadrez, ele continuava assistindo lições básicas de xadrez na rádio russa. Olha que interessante. O cara é campeão do mundo por 3 vezes, a grande personalidade dessa área de conhecimento do xadrez, e ele continuava vendo lições básicas de xadrez. E quando foram perguntar para ele o porquê disso, ele disse basicamente que a coisa mais importante para se ter em mente são os fundamentos. Sempre tenha os fundamentos solidamente na sua cabeça. Eu vou mostrar que essa questão dos fundamentos também se aplica à tecnologia. Tá? Que a tecnologia, muita coisa na superfície muda, mas os fundamentos continuam os mesmos na computação e eles não mudam. Então, se você tiver que priorizar alguma coisa a estudar, esquece a questão do que é modinha, do que vai aparecer para os amigos, do que parece que é o mais interessante. Foca nos fundamentos, porque esses você vai usar por toda a sua carreira, por toda a sua área de conhecimento, e ele vai te ajudar a aprender todo o resto. Então, aqui a gente está vendo, né, um vídeo de 7 anos atrás, onde o Rubira aqui prega, né, a importância da base, que hoje a gente tanto fala, né? Hoje, se tu entrar aí qualquer material de segurança da informação que se preze, o cara vai dizer para te estudar a base. Por quê? Porque a base não muda com tanta frequência, né, do que as novas tecnologias. A gente que trabalha com TI, a gente tende a achar que tudo muda muito rápido, né? E realmente na superfície muda, né? Cada dia surge um framework diferente para adiantar, para facilitar alguma coisa. Porém, a essência é a mesma, né? Toda a parte de redes, de TCP/IP é muito antigo, toda a parte de arquitetura é muito antiga. Tu entendeu por que a arquitetura é desse jeito e por que ela foi migrando, isso vai com certeza fazer uma diferença gigantesca na tua carreira. Aqui ele vai te mostrar, então, como os fundamentos da tecnologia da informação não mudam tanto como o pessoal diz que muda. Quais seriam os fundamentos na computação? Né? E aí eu não estou falando só de segurança da informação, eu estou falando da computação em geral, mas eles também têm a ver com a segurança da informação, tá? Porque afinal de contas, a segurança da informação não é mágica, tá? Ela é basicamente computação aplicada. Então a gente tem, por exemplo, o modelo da máquina de Turing, né? Do que são os problemas computáveis, e esse modelo ele existe antes de sequer existir computadores digitais, ele foi criado em 1936. Então, assim, se você não sabe do que eu estou falando sobre o que é o modelo de máquina de Turing, o que é uma máquina de Turing, o que são os problemas computáveis, tá aí o primeiro ponto para você partir, tá? O Chomsky, ele criou um modelo hierárquico de linguagens em 1950. Para vocês terem uma ideia como isso não só é a fundamento da computação, mas é totalmente aplicável hoje,
LangSec, né, que uma iniciativa por diversos pesquisadores mundiais, incluindo o Sergey Bratus, que veio para o Brasil aí na H2HC em diversas oportunidades, mas o LangSec é o Language Theoretical Security. É uma das coisas que está sendo considerada revolucionária na área de segurança da informação. Todas as empresas do mundo têm reconhecido que essa é a forma correta de aplicar a segurança da informação. Grandes nomes da área de pesquisa, pessoas que escrevem exploits, por exemplo, Halvard Flake, têm adotado e reconhecido que esse é o modelo correto de abordar a segurança da informação. E esse modelo de linguagem foi criado na década de 50. Se você falar assim, tá, mas, poxa, a área de redes, outras áreas são mais novas. Não, na verdade, o TCP/IP foi criado na década de 80. A essência da arquitetura PC, que até hoje está lá, é o que basicamente roda a maioria dos computadores modernos, também é da década de 80. Ou seja, tudo isso é fundamento. Fundamento que já tivemos aí 30 anos, 40 anos, 50 anos ou mais para aprender. Então não tem uma desculpa hoje para as pessoas não estudarem isso e não focarem nisso. E são coisas que ainda basicamente guiam a computação moderna, tá? Para vocês terem uma ideia, esse modelo da máquina de Turing é basicamente a ideia por trás de a gente dizer que a exploração é uma máquina weird, ou uma máquina doida. Por quê? Porque você tem poderes computacionais dentro de uma máquina de Turing. E isso daí é uma das essências que tem sido descobertas recentemente na segurança da informação, e na verdade o modelo é de 1936. Uma outra coisa que eu gostaria de fazer é, de novo, trazendo o Botvinnik aí para ajuda, né? Muita gente às vezes chega para mim e começa a falar um monte de coisa que eles memorizaram e começa a jogar um monte de siglas, um monte de sopa de letrinhas, e todo mundo parece respeitar porque aparentemente a pessoa sabe um monte de coisa. Mas olha que interessante, o Botvinnik disse uma vez que memorizar as variantes de um jogo pode ser ainda pior do que jogar sem sequer ler nenhum livro. Eu diria que a mesma coisa se aplica à computação. A pessoa que tenta focar muito em só memorizar coisas, ela na verdade pode estar criando muito mais dano do que se ela sequer nem soubesse aquele assunto, tá? E simplesmente porque você criou uma conexão na sua cabeça que está fixa, que você simplesmente agora não tem mais a flexibilidade para tentar encontrar alternativas. Então tome cuidado com memorização. Memorização é diferente de aprendizado. E só para dizer, porque para não falar que é só os grandes mestres do xadrez que têm esse tipo de pensamento, o próprio Einstein disse: nunca memorize uma coisa que você pode encontrar no Google, né? Na verdade ele disse num livro, mas para adaptar na vida moderna seria no Google, certo? Então assim, tomem cuidado com memorizar. É bem diferente de aprender. Quando você aprende uma coisa, você é capaz de ensinar ela. Sempre duvidem de alguém que fala assim: não, eu sei, mas eu não sei te explicar. Tá? Porque quem realmente sabe, quando você realmente aprendeu, você sempre é capaz de explicar aquilo para quem não sabe, tá? Você pode ter que fazer uma super simplificação dele, você pode ter que gerar esse conhecimento de uma forma extremamente diminuída, porque a outra pessoa pode não ter a base para entender tudo, mas que é possível explicar, é possível, tá? Se a pessoa acha que sabe, mas ela não sabe explicar, ela porque ela memorizou. E aí ela tem realmente dificuldade em explicar, porque ela só vai conseguir saber fazer a sopa do que ela memorizou, ela não realmente aprendeu, né? Uma outra coisa que eu acho que é bem interessante, assim, esse plano, né, de aprendizado, né? Vocês percebem que eu estou falando um monte sobre áreas do conhecimento, então, de novo, eu vou trazer um plano de aprendizado, a forma como a gente olha para um problema, e eu quero trazer de novo um grande mestre do xadrez, conhecido José Raul Capablanca. O Capablanca também foi um dos grandes campeões mundiais. Muitas pessoas vão argumentar que ele foi um dos jogadores mais talentosos que já existiu. Ele tinha um talento nato para o xadrez, né? Ele não só era um cara dedicado, como ele era um cara que literalmente tinha talento, né? Ele era muito genial. E uma vez, numa competição de xadrez, né, uma coisa que é bem interessante de ver, né? Enquanto dois grandes mestres jogam, em geral, você tinha um tabuleiro grande, onde todos os outros grandes mestres da competição conseguiam ver a partida que estava acontecendo nesse tabuleiro gigante, né? Hoje em dia, obviamente, isso é digital, é transmitido na internet, mas na época era basicamente um tabuleiro gigante. E os grandes mestres, obviamente, eles ficam comentando aquelas partidas principais, como existem comentaristas no futebol, existem os comentaristas do xadrez, enfim, existe toda uma área do aprendizado baseado nessas análises, né? E em uma determinada competição,
os grandes mestres estavam lá jogando, né? E outros grandes mestres estavam discutindo a partida numa outra sala, né? Analisando e chegando a conclusões, né? E vamos imaginar que basicamente a maioria deles concluiu que brancas estavam ganhas, ou seja, aquela partida branca tinha vantagem e quem estava jogando com brancas iria ganhar. O Capablanca estava passando pelo corredor e eles resolveram chamar o Capablanca para dar a opinião dele. E ele chegou, ele olhou na posição e simplesmente falou assim: ó, pretas estão ganhas, não tem o que brancas fazer, pretas vão ganhar. E aí todo mundo falou assim: mas como assim? É impossível, né? Você mal olhou para a posição, como você pode saber que pretas vão ganhar? E ao invés de ele simplesmente mostrar quais eram os movimentos que seriam feitos, os próximos movimentos, que é a forma como muita gente olha um plano, ele simplesmente montou a posição final no tabuleiro. Ele montou uma posição onde pretas estavam ganhas. E aí ele olhou para os caras e falou assim: não tem como brancas evitar chegar nessa posição, e essa posição é ganhas para as pretas. E ele tinha razão. Todo mundo ficou abismado, porque a forma como ele chegou a essa conclusão, né? Ao invés de ele pensar no plano, no passo a passo, ele primeiro chegou no qual era o objetivo final dele. E eu digo que é a mesma coisa que a gente tem que fazer quando a gente pensa no plano de aprendizado. Chega à conclusão qual é o conhecimento final que você quer ter, e aí você monta esse plano para chegar naquele conhecimento. Porque senão você acaba se perdendo, você acaba tendo um monte de coisa que te desvia. E esse plano não tem como você falhar, porque basicamente não existe nada que interfira no seu plano de aprendizado que você fez, porque só depende de você mesmo. Então essa é a maior dica que eu dou. E eu acho que isso daí é basicamente um aprendizado que veio já, existe desde a década de, sei lá, de 70. Né? Uma coisa importante, o próprio Capablanca disse uma coisa bem legal, né? Tipo, muitas vezes quando a gente está aprendendo, né, quando a gente está estudando, né, a gente simplesmente quer absorver aquele conhecimento que está lá. E a gente não faz aquela crítica sobre o que a gente está absorvendo. Né? E o Capablanca disse uma frase que para mim é perfeito para esboçar o que eu estou querendo dizer. Ele disse assim: os livros de xadrez deveriam ser usados como a gente usa óculos. Eles nos ajudam a enxergar, mas eles não vão te dar a visão se você não enxerga nada, se você é um cego, por exemplo. Certo? Então não haja como se simplesmente porque você está lendo e você está estudando, isso vai te dar o conhecimento. O conhecimento vem do processo seu de analisar, de criticar, de aplicar, não simplesmente porque você leu um determinado livro. Né? E é por isso que eu tenho uma frase que eu falei já há muitos anos, que é basicamente assim: quando você realmente conhece, você consegue hackear. Certo? Então, eu vejo muita gente tentando chegar no final, né? O cara quer simplesmente hackear, o cara quer invadir, ele quer ganhar um acesso, mas ele não conhece. Se ele não conhece, pode até ser que ele tenha sucesso em hackear uma coisa ou outra. Mas a verdade é que quando você conhece, você sempre vai conseguir hackear. Seja hackear no sentido de encontrar vulnerabilidades, seja hackear no sentido de criar modificações, de criar melhorias. Hackear pode ser aplicado num contexto de, sei lá, você tem um determinado software que você quer ter acesso, ou que você quer liberar uma determinada feature, ou que você quer melhorar um determinado recurso, não só na área de segurança. Quando você conhece, nada impede de você melhorar alguma coisa. Mas para isso você realmente tem que conhecer. Porque senão todas as propostas que vêm ali são propostas irrelevantes. Você pode até achar que é relevante, mas como você não conhece de verdade, ela não realmente agrega nenhum desafio real. Bom, pessoal, então o vídeo foi esse. Eu gostei muito desse hangout que eles fizeram, tá? Eu achei as dicas deles super válidas. Eu já tô até aplicando muitas delas, então eu já criei algumas árvores de aprendizado, com alguns tópicos que eu quero me aprofundar e revisitar. No momento eu tô revisitando toda a base de ciência da computação, então eu tô lendo tudo que eu já estudei na faculdade novamente para realmente pegar um corpo maior nessa parte, porque eu tenho certeza que revisitando isso vai me trazer outras respostas de que área eu quero me aprofundar. Então eu comecei a fazer esse trabalho, está sendo bem bacana. E eu decidi trazer esse conteúdo para vocês porque é realmente um conteúdo muito rico que poucas pessoas conhecem. Eu fui conhecer esse mês, sendo que está publicado há 7 anos. Então eu queria aqui que meus seguidores aqui do YouTube, os inscritos, conhecessem também esse método de aprendizado e que possam colocar aí em prática
e melhorar o estudo de vocês. Se você achou útil, deixa um like aqui embaixo, deixa um comentário dizendo que você veio até o final. Comenta aí embaixo se você assistiu até o final, estuda as bases, coloca um comentário aí, estuda as bases, para me saber quem chegou até o final do vídeo. Então é isso, até o próximo vídeo, abraço.